Alô galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Esse canal aqui, todo mundo sabe, é de opinião, né? Por vezes opinião jurídica, por vezes opinião de campo e bola e tal, mas nunca notícia ou informação, já que eu não sou jornalista, né? E deixo para os jornalistas, obviamente, darem aí as informações, notícias, né? Mas vamos dar uma opinião aí sobre a suposta informação, sobre uma suposta notícia, né? Amodeu, o CEO do Vasco estaria de saída na transição entre a Vasco SAF atual só com o Pedrinho e entrando o Lamarca e tal, venda das ações da Vasco SAF pro Lamarca, né? Por qual motivo o Amodeu estaria saindo, né? Pediu para sair, Pedrinho vai mandar embora, o Lamarca vai mandar embora, a gente sabe que ele tem contrato até julho, por que não seria renovado? Será que não participou aí? Se for realmente verdade essa compra e venda aí das ações da Vasco SAF, ele não participou, criou algum tipo de óbice e tal. É importante que a gente tenha, a gente saiba das coisas, né? O Pedrinho sempre disse que ia deixar o torcedor informado, mas a gente sabe que não é assim. Então, a Amodeu tem contrato até julho deste ano, a gente não sabe por que aí essa notícia está sendo veiculada, se é verdade. Mas e sendo verdade, essa notícia veiculada, a Amodeu vai ser mandada embora pelo Lamarca, pelo novo comprador, pediu para sair, a gente queria saber aí como torcedor, né? Bom, outra informação, outra notícia que eu vou opinar, né? Eu não dou notícia, não dou informação, repito aqui, reitero, deixo para jornalista e para jornalista. Por quê? Porque é um privilégio, na minha modesta opinião, exclusividade, prerrogativa, dar a informação, dar a notícia, não comunicação. Qualquer um pode se comunicar, né? Bom, Admar tá na Europa, né? Outro dia eu vi um youtuber colocando assim, grande Admar e tal, não sei o quê. Eu sempre disse aqui para os meus inscritos que o Admar não pode ser responsabilizado para o mal e não pode ser agraciado para o bem. Porque não é ele que faz as contratações, ele é um diretor executivo, ele vai lá e faz a parte burocrática, faz o contrato, renova o contrato, tá? Vê as cláusulas e tal. Quem indica, quem escolhe, quem contrata, quem manda contratar, melhor dizendo, né? Quem contrata é o Admar, mas quem manda contratar é o Pedrinho ou o Felipe, jamais o Admar. Então, por justiça, essas contratações aí, todas que vieram para o Vasco, não são da lavra do Admar, pertencem, né, à intenção do Pedrinho e, no último caso, aí do Felipe, né, não do Admar. Então esperamos aí que haja realmente a ida do Admar lá para a Europa, que seja verdade, e que ele consiga trazer aí jogadores, né? Mas veja, para trazer jogadores tem de ter dinheiro. E o Renato Gaúcho deixou bem claro na última coletiva dele que o Vasco estava guardando um empréstimo, né? Ele chamou isso aí de um contrato, e se não sair esse contrato, não sair esse empréstimo, na palavra do Renato Gaúcho, não haveria contratações e ele tocaria o barco, né? Continuaria no Vasco, usando mais a base. Inclusive, toda hora os canais de YouTube fazem, né, indagações, Renato vai sair e tal, e não sei o quê. Não sei, vamos aguardar. Aqui é um canal de opinião e não de notícia ou informação, muito menos informação e notícia enganosa, né? Bom, esse vídeo aqui, o mais importante é o seguinte, né? Eu ia começar por esse tópico aqui, mas comecei por outros tópicos, né? Para acabar com esse. Bom, o Pedrinho perdeu uma grande chance de apontar ao público vascaíno e ao flamenguista também, né? Quem é o BAP, quem é o Flamengo, né? Porque está dizendo aí, o melhor, o Flamengo vem dizendo desde o ano passado, na figura do BAP, na figura do seu CEO lá, administrador, não importa quem seja, né? Que o Vasco teria vendido ano passado o jogo pro Palmeiras e tal, não sei o quê, né? Ele acusou o Pedrinho, acusou o Diniz, acusou os jogadores a terem vendido, né? O jogo ano passado para o Palmeiras, por si só já seria um objeto isso de ação criminal e civil, né? Mas ficou calado, né? E agora
está dizendo que a Leila é Pedrinho, que o Pedrinho é Leila. E o Pedrinho, então, por que ele teria perdido a oportunidade de mostrar ao público vascaíno e ao público flamenguista, inclusive, a verdade das coisas, né? Eu sempre coloco isso aqui e não posso deixar que isso morra, né? Até porque o presidente Pedrinho deveria ter colocado esse item aí para o vascaíno tomar conhecimento, para o flamenguista tomar conhecimento e levar a baila aí para outros times também, né? Você vê aí, qual o time do Brasil hoje que aceitaria um pedido do Vasco para adiar uma partida se o Vasco dissesse, olha, eu cheguei de viagem aí na sexta, amanhã tem jogo, quer dizer, vou chegar de viagem na sexta-feira, tal dia, sábado vai ter jogo, você pode adiar aí? Nenhum time do Brasil e do mundo adiaria aí para o seu rival, nem de longe, quanto mais de perto. Foi isso que aconteceu. O Flamengo pediu ao Fluminense para que adiasse uma partida de sábado para domingo, o argumento que ele estaria cansado de uma viagem da Libertadores e tal, e o Fluminense acatou, aceitou, dizendo que não haveria problema algum, não haveria prejuízo. E o jogo que ia ser no sábado passou para domingo, né? O Flamengo ganhou mais um dia de folga, mais um dia de treino, e o Fluminense perdeu, né? E o seu presidente disse do Fluminense que não teria prejuízo, e teve. O Fluminense perdeu para o Flamengo, jogou no dia seguinte, descansado, e teve mais um dia para treinar, ver vídeo e tal. E o Fluminense, por esse adiamento, perdeu um dia aqui para jogar seu próximo compromisso da Libertadores, e perdeu também. Então foram dois prejuízos para o Fluminense, né? Para ajudar o Flamengo, né? Então, dizer que o Vasco é Palmeiras, que o Pedrinho é Leila e tal, e o Fluminense? Fluminense então é Flamengo, o Flamengo então é Fluminense, porque esse argumento de dizer, não, times no mundo aí trabalham no mesmo estádio, eles administram o mesmo estádio, não sei o quê, mas times nenhum no mundo dão para o seu arquirrival, Fluminense arquirrival do Flamengo e vice-versa, um adiamento para que haja um jogo, para que um desses aí tenha mais um dia para descansar, mais um dia para se recuperar, mais um dia para ver vídeo, para treinar. Então, se há algum tipo de promiscuidade, o Pedrinho deveria ter, entre o Vasco e Palmeiras, o Pedrinho tinha que ter lançado isso aí para o torcedor do Vasco, né? Tomar conhecimento, ou lembrar, né, para quem tomou conhecimento, e para o flamenguista também, né? Porque aqui não é um canal de boçal, né? Aqui não tem boçal zoando urubu, tricolete, cachorro, nada. E também não quero que sacaneiem o Vasco. Eu respeito as instituições e quero que respeitem o Vasco. Mas também, quando vem lá do outro lado uma informação dessa, né? Uma acusação dessa que o Vasco vendeu o mando de campo, que a Leila é Pedrinho, Pedrinho é Leila, que quem está comprando a Vasco SAF estaria comprando, né? Futuro do pretérito, seria a Leila e tal, tem de provar, né? E o BAP não prova e só fica jogando essas coisas ao ar aí, né? Para colocar o Vasco para baixo, e aí eu venho e reclamo e mostro a verdade da situação, né? Pedrinho perdeu a grande chance de dizer, né? Um assunto específico, trazer o que aconteceu entre Flamengo e Fluminense. Jamais, imagine se o Vasco tivesse aí pedido ao Palmeiras um adiamento de um jogo, porque estaria cansado da vinda da Sul-Americana, ou vice-versa, né? Vasco e Botafogo, que são co-irmãos, né? Já pensou? Não, mas entre Flamengo e Fluminense pode haver um adiamento, não houve prejuízo algum ao Fluminense, perdeu as duas partidas, né? Aqui foi adiada, e a próxima, né? Que perdeu um dia de descanso pro jogo da Libertadores, tá tudo certo e tal, não sei o quê. Pelo amor de Deus, aqui eu falo as verdades. Se gostou dos comentários, escreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando for ao ar. Rapa entre vídeo do Vasco Análise aí por semana. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.